Bem-vindo, Opa, Vadir. Bem-vindo, Vadir. Tudo bem? Olá, Adri. Olá, Renato. Todas e todos estão aqui conosco nesse momento. Vadir, vamos ao caso da vez, a bola da vez da questão do consumidor. O caso Enel. Como estamos? O que a secretaria tem feito, a sua secretaria, em relação a isso? Está um desespero aqui em São Paulo e o prefeito agora já até ganhou um novo apelido, Ricardo Taxa, porque ele quer cobrar taxa das pessoas para poder recuperar as fiações, fazer o serviço que a empresa, ao ser privatizada, deveria ter sido, né, convidada a fazê-lo. Olha, Renato, na segunda-feira nós notificamos a Enel, enfim. Eu falo Enel, mas todo mundo fala Enel. Eu prefiro falar Enel também. Então, para cobrando explicações, né, acerca do que aconteceu. Pedimos informações do que providências antecedentes eles tomaram, no sentido de, quando sobreviesse uma catástrofe ambiental, né, se eles haviam adotado medidas preventivas, né? Como é que estava naquele momento e o que eles estão organizando para o futuro, né? O prazo de resposta vence hoje, né? Estamos aguardando aí a resposta deles e vamos ver, enfim, o que nós vamos fazer a partir da resposta que eles derem. E como que as pessoas podem recuperar os seus prejuízos? Existe uma orientação e também a empresa é obrigada a sanar os prejuízos das pessoas? Porque muita gente perdeu comida, equipamento, etc. Sem falar em comércios, né? Além das pessoas físicas, conheço gente, comércio que perdeu toda a carne, coisa cara. Olha, Adri, não há dúvidas de que a Enel vai ter que indenizar essas pessoas todas, vai ter que ressarcir esses prejuízos todos, né? E a orientação, na mesma segunda-feira, além da notificação para a Enel, nós disponibilizamos no site da Senacom, aqui no Ministério da Justiça, um passo a passo para os consumidores. O que eles não deviam fazer, por exemplo, não mandar consertar aparelho, não mandar consertar televisão, não mandar consertar, porque se fizer isso, você perde, né? Reunir todas as provas necessárias, né? Todo o acervo documental que as pessoas tenham em mão para reclamar junto à empresa. Então, olha, por causa do apagão, meu ar-condicionado queimou. Por causa do apagão, minha televisão, minha geladeira, etc, etc. De preferência, ter a nota fiscal à mão, né? E reclamar junto à empresa, para os canais de atendimento que a empresa tenha disponibilizado, né? Mas, sem sombra de dúvida, todo mundo que teve prejuízo de qualquer natureza por conta do tal apagão tem direito a ser ressarcido. E é bom que as pessoas saibam que isso não é nenhum favor da Enel, né? Todos nós, quando pagamos tarifa elétrica, está embutido no preço da tarifa um seguro, tá? E o montante desse seguro é exatamente para isso. Agora, as pessoas reclamam de demora, é importante saber, então, isso que é um direito, e se ficar nessa história de não paga, não consegue falar, liga, tem um canal de denúncias, é isso, do Ministério? Tem, e as pessoas, por favor, acessem, né, reclamem junto ao PROCON de São Paulo. Nós estamos trabalhando de forma alinhada com o PROCON de São Paulo. Reclamem com a gente, porque tudo isso vai servir para a instrução de um possível processo administrativo contra a Enel, né? Nós, na notificação, já pedimos que canais de atendimento vocês estão disponibilizando,
Desde já, nós já determinamos que eles ampliem esses canais de comunicação, mas a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é. Chega um momento como esse, o desespero das pessoas só aumenta, né? Ao invés de... Mas, enfim, a partir da resposta da Enel, nós vamos adotar as providências que se fizerem cabíveis. E essa história de cobrar taxa dos munícipes, Vadir, isso não pode, porque as pessoas já pagam a taxa de luz e agora, quer dizer que então privatizou ou não vai ter mais investimento? Quer dizer, privatizou, eles ficaram com tudo e não vão entrar com nada. Dri, isso é tão absurdo que ontem eu vi o prefeito daí desmentindo, viu? Dizendo que não vai ter taxa. Mas agora, só para atualizar, acabei de ver a informação de que o presidente da Enel, acabou de sair no blog da André Sadi, confirma que cobrar taxa extra de paulistanos para enterrar os cabos está em discussão. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, né? Particularmente, eu acho um absurdo esse processo de privatização que acontece aqui no Brasil. Sobretudo, água e energia elétrica, isso não pode estar sujeito a cálculo de lucratividade, né? Isso diz respeito à sobrevivência humana, né? O Estado tem que arcar com esses custos. Uma empresa pública, uma estatal, tem que arcar. E não é à toa que, em todo o mundo, quem privatizou está reestatizando esse serviço, né? Está aí o resultado. E é engraçado que agora esses setores, a direita, a extrema-direita, os neoliberais, todos agora estão questionando a privatização. Não a privatização, mas deveria, e já jogando responsabilidade sobre o Estado. Não, deveria ter se tomado mais cuidado, né, nos contratos de concessão, né? Como se por si só essa privatização ela já não fosse um dano à população e aos consumidores por si só. Porque uma empresa dessas, quando assume um serviço desse, está pensando em lucro. Ela já calcula, nessa área aqui vai ter investimento, naquela área aqui que não dá lucro não vai ter investimento. Então, o problema não é como a privatização foi feita, porque a privatização ela é feita para dar vantagem às empresas, né? Então, agora, nós, pelo menos no âmbito das nossas atribuições, nós vamos nos colocar frontalmente contra essa taxa. Isso é um absurdo. Isso é o risco do negócio. Quem tem que arcar com esse risco, quem tem que arcar com investimentos, é a empresa. Se ela assumiu a concessão, ela tem que arcar com esses investimentos. Não é transferir isso para os ombros dos consumidores. Vadir, uma das coisas que estão dizendo é que a empresa, nos últimos meses aí, ela demitiu 40% dos funcionários de manutenção. É possível fazer uma auditoria disso e exigir que ela cumpra contratos? Se é que existe alguma coisa, algum termo nesse contrato da privatização que seja algum tipo de cobrança? Renato, olha só, como eu estou te dizendo, nós vamos atuar no âmbito da relação de consumo. Só no consumo? Porque essa é a nossa, eu não posso extrapolar, que aí, não, você não tem nada a ver com isso. Então, há questões que são atinentes ao Ministério Público, à polícia, a outros órgãos do governo. Agora, há questões, por exemplo, pelo que eu li no noticiário, essa empresa diminuiu ao longo dos anos, desde 2019 para cá, seu corpo funcional em 36%. 36%. Isso atende ao princípio da eficiência, como reza a Constituição, da eficiência administrativa? Me parece que não, né? Equipes de emergência, ou seja, aquelas equipes que são treinadas para emergências como essa, foram desmanteladas. Tudo isso nós estamos pedindo informações à Enel para dar. Porque a questão de demissão é com o Ministério do Trabalho, não é comigo. Mas as consequências disso para os consumidores, isso é com a gente, né? Se ficar demonstrado que a Enel não teve cuidado em se precaver, né? Porque outra coisa que tem que ficar clara, rapaz, essa história, não, foi uma chuva sem precedente. Toda hora vai ter chuva sem precedente, né? Então, as empresas hoje em dia, a meteorologia internacional,
já há alguns anos vem alertando, olha, esses acidentes, esses incidentes ambientais, eles tendem a ficar menos espaçados, então não vai ser de 10 em 10 anos, vai ser de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, e tendem a ser mais intensos. Ora, cabe a quem é detentor de uma concessão pública tomar as providências, não é para impedir que a chuva caia ou que o vento sopre, mas tomar providência para mitigar prejuízos e para atender as pessoas quando a catástrofe acontecer. Né? E é exatamente o que essas concessões não fazem. Vadir, mudando um pouquinho de assunto aí, o nosso ministro da Justiça, aí, o teu chefe direto, ontem foi duro com os portugueses. O que você achou? Damus não é português, certo? Olha, Renato, não é de hoje que a gente ouve reclamações de pessoas que vão a Portugal, brasileiros, né, e que estão sendo destratados lá. Isso não é caso isolado, não. Esse episódio com essa senhora, se não me engano, foi no aeroporto, não é caso isolado, isso é algo sistemático e acho que já está cabendo, né, o governo brasileiro, tomar providência em relação a isso junto ao governo de Portugal, né? Que não tem cabimento. Por isso que o Flávio foi irônico ontem, né? Bom, então tá, então devolvam o ouro, né, que foi retirado daqui, né? Já que não tem cabimento, rapaz. E, aliás, é algo estranho, porque a relação de cordialidade e afetividade com o povo português e a recíproca verdadeira sempre foi uma tônica, né? E de um tempo para cá, é verdade que nos últimos anos, os brasileiros que foram para lá, infelizmente, né, na época lá do Bolsonaro, né, eu me lembro que eu estive lá na época para tratar, quando o presidente Lula, na véspera da prisão dele, né, para denunciar o que estava acontecendo aqui no Brasil, eu fui à Europa e fui a Portugal. Já você via na rua, andava na rua, da mesma hostilidade que tinha aqui para quem defendia o presidente, para quem denunciava a Lava Jato, já estava acontecendo lá. Brasileiros lá, né? Então eram muitos brasileiros que... Agora, acredito que nesse momento não é o caso, né? Então, por isso o Flávio foi irônico aí, e acho que com toda razão, né? Não tem cabimento isso. Tudo bem, Dri, temos algumas perguntas aqui. Eu estava vendo para o Vadir, uma até do Edgar Piscino, nosso ouvidor, que ele fala, eu já perdi uma geladeira por causa de rede elétrica, apresentei toda a documentação, toda a comprovação do problema, com laudo técnico e tudo mais, e nunca recebemos R$1. Eu ouço isso de muita gente, sabe, velho? Olha, Renato, naquilo que está aquilo que nos compete fazer, nós vamos fazer, mas de fato eu reconheço. Há casos, enfim, tenho certeza que vai ter muita gente aqui que está nos ouvindo, vai contar outros casos, mas que não são indenizados, né? Aqui a nós, o que cabe, nós não somos poder judiciário, né? Nós não temos o poder de pague, nós temos o poder de não pagou, vai ser multado. Então, infelizmente, né? Mas... Então, assim, se aí a pessoa... por isso que é importante denunciar para vocês poderem... É importante as pessoas se documentarem, reclamarem, formalizar a sua reclamação. Agora, nós podemos ir até onde? Até a multa contra a empresa. Essa obrigação de fazer, quem pode determinar, pague, é o Poder Judiciário. E, Vadir, com toda essa questão, entrou em discussão até a privatização da Sabesp, que é uma das principais aí bandeiras do governo de São Paulo, e tem bolsonaristas, inclusive, indo até o Supremo Tribunal Federal para barrar essa privatização. Você acha que com o que aconteceu em São Paulo nesses últimos dias e com a Enel, essa privatização da Sabesp pode ter aí impacto? Eu acho que vai subir no telhado.
infelizmente, né, teve que acontecer uma tragédia, e toda tragédia, às vezes, ela, apesar de ser uma tragédia, ela traz um elemento positivo, né? E esse é um elemento positivo. Eu acho que isso deve servir, porque esse negócio de privatização aqui no Brasil, isso parece que é um desígnio divino, parece que é um destino manifesto, né? É uma ideologia de privatização, e infelizmente, o povo, que é o mais prejudicado com isso, sobretudo o povo mais pobre, isso passa, né? E pode ser que, com o que aconteceu aí em São Paulo, as pessoas passem a prestar mais atenção quando se falar em privatização aqui no Brasil, sobretudo desse serviço, né? Eu repito, água, energia, isso diz respeito à vida das pessoas, à sobrevivência das pessoas. Isso não pode... O preço desse serviço não pode estar submetido a cálculos de lucro, né? De lucros e dividendos. O Estado tem que arcar com esses custos. As pessoas pagam impostos para isso. Então, eu espero que, de fato, que com o que aconteceu, não aconteça essa privatização da Sabesp. Para até os bolsonaristas estarem reagindo. Tem um racha aí no bolsonarismo, né? Você vê que o Tarcísio está de um lado e os bolsonaristas raízes, certamente combinados com o seu chefe Mor, estão do outro, né? Eu acho que isso também tem a ver com as eleições de 2024. Falei isso agora. Sem dúvida. Não. Já entra também o cálculo eleitoral. O apoio ao Ricardo Barros. Ricardo Nunes. Ele é um nome, cara, tão importante, esse prefeito de São Paulo, que eu nunca lembro o nome dele. Ricardo Nunes e a candidatura do Ricardo Salles, o outro Ricardo. Que o Bolsonaro provavelmente vai fazer já um racha com o Tarcísio, deve apoiar, deve lançá-lo. Eu vou dizer, não duvido nada de que nesse jogo aí o Ricardo Nunes acabe ficando fora do segundo turno. O bolsonarismo raiz ele é muito mais organizado do que o bolsonarismo de ocasião. Olha só, tem algumas perguntinhas aí, eu já libero o Vadir, que a gente tem mais 3 minutinhos antes de eu ler o superchat da Graça Matos, que diz: Vadir, saudades das lives com você e o Pimenta, me divertia muito, a Graça de Santos. Obrigada. É verdade. Toda vez que eu e Pimenta a gente se encontra, às vezes ele vem com essa conversa. Não, nós temos que voltar a fazer, mas não acontece, né? Mas um dia volta a acontecer. Legal. E o Luiz Antônio diz: por que o governo Lula não usa sua caneta contra todos esses roubos com a população? E o Hugo diz: e quanto à Enel, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não apita nada? E o Falcão Silva diz: um alerta, com nossos dados, sem autenticação, estão contratando serviços de água, telefone, etc. em nosso nome. Só esse ano fui vítima 2 vezes, algo precisa ser feito. E a Giane diz que na minha cidade o gás não baixou 1 centavo do preço. Liguei para o Procon e me disseram que não fazem fiscalização de preços. É correto isso? Um passo para o Vadir fazer são tantas perguntas. Se eu sou o Vadir, eu já estou numa idade. O Vadir é um cara mais jovem, está melhor. Você já esqueceu a primeira. Mas eu já esqueci todas. Então, ó, porque o governo, o que o governo Lula pode fazer com passar a caneta com esses roubos? Mas tem que ver o que está sendo chamado de roubo, né? Não dá para falar assim genericamente, né? Porque aqui, como se tem na figura do chefe de Estado uma figura, digamos, paterna, né? Todas as mazelas nacionais compete ao pai resolver. E não é assim, né? Um Estado organizado tem as suas competências institucionais, etc. Sim. E a questão do preço do gás e também da agência... Olha, esse problema de gás e combustível, isso é um problema desde que não tem mais tabelamento, isso é um problema. E fiscalização tem sim, agora é uma fiscalização insuficiente, né? É insuficiente. O Estado brasileiro, infelizmente, nessa dimensão, ele não está aparelhado para exercer essa fiscalização como deveria ser. Isso é algo que
não vai ser resolvido em curto prazo aqui no Brasil. E quanto à Agência Nacional de Energia Elétrica? As agências reguladoras, não só a ANEEL, mas todas elas deixam muito a desejar, né? Quando se trata de exercer um papel mais de enquadramento, né, da área econômica que elas deveriam regular, né? Então, parece até que a ANEEL já até acolheu a tese, né, de acidente ambiental extremo, para isentar de responsabilidade empresas tipo a Enel, né? Então, isso é algo que a gente vai ver agora, esse embate, esse cenário aí com a Enel ainda vai dar muito pano para manga. Pessoal, vou ter que me despedir. Não, tá certo, Vadir. A gente contava contigo 20 minutos, te agradeço muito. Bom trabalho e já estamos aqui. Obrigada, até a próxima.